Olá, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao nosso último editorial desse sábado abençoado. Gratidão é a palavra que eu tenho para expressar você ter ficado o dia todo acompanhando as informações, os noticiários aqui conosco no canal, tá recebendo as informações de tudo que a gente traz no editorial. Então, gratidão, mais uma vez, muito obrigado por me receber na sua casa por mais um dia. É sempre um prazer estar aqui te visitando, visitando um amigo, uma amiga aqui, e eu sinto muito orgulho disso. Então, muito obrigado. Vou ser pidão antes de entrar na matéria, né? Peço a você que se puder dar o like, curte, compartilhe, isso é muito importante pra gente. Vamos falar de mais um arrependido? Vamos lá. Vocês devem lembrar do caso que ficou marcado nas eleições de 2022 e criou até um racha entre o Bolsonaro e a Carla Zambelli. Duas figuras foram marcantes contra o Bolsonaro, mesmo se dizendo aliados do Bolsonaro. Foi o episódio da Carla Zambelli, que infelizmente foi trágico, aquele caso onde ela pegou a arma e saiu atrás de um jornalista. E também o caso do Roberto Jefferson. O próprio Bolsonaro, o Ciro Nogueira, avaliou que essas duas situações foram cruciais contra o Bolsonaro. Não dá para dizer que foi isso o resultado da eleição, ou seja, que isso mudou totalmente o resultado das eleições. Mas o Bolsonaro sente até hoje que isso impactou muito. E aí, hoje, depois de um ano de tudo que aconteceu, o jornalista que foi perseguido com a arma pela Carla Zambelli deu um depoimento. E aí, fez o L, defendeu, mas já parece estar arrependido. A matéria que eu trago para vocês é do Estadão, tá? Então o Estadão que tratou da matéria e disse o seguinte: apoiador, que quase levou um tiro de Zambelli, diz que nunca recebeu uma ligação de Lula. Eu achei interessante essa matéria da Rosiane Kennedy e diz o seguinte: ao longo de todo o ano, Luan evitou conceder entrevistas, mas aceitou conversar com a coluna do Estadão. O jornalista garante que hoje não agiria da mesma forma e relevaria as provocações. Se encontrasse Carla Zambelli, não tem dúvidas, não falaria nada, passaria reto, não vale a pena. Luan diz que nunca recebeu um telefonema de Lula ou do PT depois do episódio. Considera que o petista está fazendo um governo para defender a sua própria biografia. Ou seja, mais um arrependido de, ter entrado em confusão, ter feito atritos por causa do Lula. E esse é o governo Lula. É um apoiador que caçou confusão, proferiu ofensas, caçou atrito ali com a Carla Zambelli, causou todo aquele rebuliço, e hoje ele fala: não, Lula só quer pensar na sua própria biografia. Nós não temos presidente, temos um cara que pensa na sua própria biografia. É o que disse o apoiador do Lula. E aí tem muita gente que concorda em número, gênero e grau. As promessas de campanha de Lula não estão sendo cumpridas e já tem muita gente arrependida de ter colocado o Lula lá na presidência. Vamos lá. Outra questão que pesa muito nos discursos do Lula é a questão do racismo. Segundo ele, um grande defensor contra o racismo, né? E aí, Siga o Negro, ele é do MBL, e ele escreveu o seguinte, numa foto que está viralizando nas redes sociais: cadê os afro-companheiros? Por quê? Esse aqui foi o evento de posse do petista, ou seja, subiu a rampa e ali você vê, no meio da turma ali, tem uma pessoa com deficiência, que é o Barão, que é bem famoso nas redes sociais, tem um menino negro ali no meio, tá? Então tem um menino negro e parece, mais atrás do Lula, tem uma mulher negra também, tem um indígena, ou seja, é a representatividade que Lula disse que traria. E aí, hoje, a foto que circula esse aqui é essa. Então ele até colocou, né? Expectativa, todes. Realidade, só branques. E aí, a pegadinha é: acha um único negro no conselhão e na reunião que o Lula deu. Não tem um único cidadão negro. Não tem. E aí, as críticas são nesse sentido. Cadê? A realidade são só os brancos. Por que eu estou falando isso?
A Globo detonou Lula, mas detonou com força, porque o Lula voltou atrás e disse que não vai nomear nenhuma mulher para o STF, que isso não é critério dele mais. E aí, agora o Lula derrubou, para agradar homens brancos do Centrão, derrubou a presidente da Caixa Econômica Federal. E aí, essa está sendo a pá de cal para mostrar que Lula está perdendo cada vez mais o apoio até da própria imprensa. Hoje, a Folha, opinião da Folha, a matéria, falou que Lula só traz retrocesso. Lula sabota o Brasil. Ou seja, está acabando o amor. O amor da imprensa com o Lula já não está suportando mais. Você quer um outro exemplo? Antes, falar de qualquer um de esquerda era o cúmulo do absurdo. Só que eles não estão resistindo. Até o blog do Noblar, tá, que é de esquerda, teve que criticar. E dessa vez, o alvo do blog do Noblar não é ninguém de direita. É o Janones. Janones conta que criou fake news para ajudar a eleição do Lula. E aí, só para lembrar uma coisa para vocês, tá? É essa mesma turma que quer regular as redes sociais e que fala em controlar fake news. Só para lembrar, viu? A vaidade. O pecado favorito do diabo. O deputado André Janones, que é do Avante, é um pecador nato. Deixou-se trair pela vaidade e escreveu um livro sob o título Janonismo Cultural, o uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil. Nele, conta a história das muitas notícias falsas que criou para ajudar Lula a derrotar Bolsonaro nas eleições do ano passado. Ninguém lhe encomendou notícias falsas, foi iniciativa de espalhá-las e disso revela e orgulha-se. Procuradoria-Geral da República, STF, Alexandre de Moraes, inquérito das fake news. Pois é, confessou. Seria ele aqui um caso, um réu confesso? E aí a grande questão é, imagina se fosse o Eduardo Bolsonaro escrevendo um livro e falando, olha, eu vou contar para vocês fake news que nós usamos contra o Lula. O que aconteceria? Ah, sim. 2 pesos e 2 medidas, é lógico que o Eduardo Bolsonaro estaria na cadeia. É lógico que ele estaria igual o Daniel Silveira, hoje. Então, esse é não o janonismo cultural, mas é o esquerdismo cultural judiciário. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas, uma justiça totalmente seletiva. Vamos falar de economia? Vocês sabem que é a pauta do nosso canal. Então, são 3 áreas que eu amo falar com vocês. Direito, então falar do judiciário é comigo mesmo, me formei para isso. Falar de filosofia, amo, tá? Falar de filosofia para mim é uma das minhas maiores paixões de estudo e de economia. E agora a gente vai falar de economia, mas só caos. É complicado. Matéria que foi divulgada no Valor Econômico, tá? Electrolux anuncia demissão de mais de 3 mil funcionários. Pois é. Quem fez essa publicação foi o Gil Diniz, que escreveu o seguinte: só 10 meses de desgoverno Lula, em meio à fraca demanda por parte dos consumidores, a fabricante de eletrodomésticos Electrolux, AB, decidiu ampliar as medidas de corte de custos com uma rodada de demissões, que deve afetar 6,5% da sua força de trabalho. Matéria, Valor, o Globo. Acaba de vir no momento que a GM já manda 1.000 funcionários embora. Acaba de vir no momento que várias empresas de grande porte estão anunciando baixa. Acaba de vir no momento que a Petrobras, que emprega bastante, tá perdendo o seu valor de mercado assustadoramente. É o efeito Lula na Petrobras. Então, a economia não vai bem. A ponto do Haddad anunciar que não está indo bem, é porque a coisa deve estar muito pior do que você imagina. Não tenha dúvidas disso. Vamos falar desse ponto aqui, da matéria da Conexão Política, que trata do Ratinho Júnior. Eu achei interessante isso aqui. A aprovação de Ratinho Júnior dispara e chega a 76,9% no Paraná. Se comparado
ao governo petista, ao governo federal, é altíssima. E aí é mais um nome que desponta. É mais um nome que desponta para uma possível candidatura à presidência da República. Então nós temos Ronaldo Caiado, nós temos Ratinho, nós temos o de Santa Catarina, nós temos o de Minas Gerais, nós temos o de São Paulo, ou seja, a gama está vasta. E se todo mundo se unir em nome de um presidenciável de direita, nós não teremos problemas em ver a direita retornar e ver a economia liberal voltar. Eu defendo muito a direita por causa da economia liberal. Sabe, eu não sou pastor, a minha preocupação, diferente de muitos, a preocupação com a questão LGBTQIA+, que está avançando, não é tanto, mas é a questão da economia, isso me preocupa muito, e a economia liberal precisa voltar. Lembra que durante a gestão Paulo Guedes, a coisa estava andando. E aí, você tem que entender o seguinte, você tem que colocar a seguinte situação em mente. Para melhorar, você tem que sofrer antes. É assim que funciona. Agora, para piorar, você relaxa e acha que está se dando bem, mas o resultado vem lá na frente. O que quer dizer? O que eu quero explicar? É igual a sua casa. Não tem diferença nenhuma do país com a casa. Vou te dar um exemplo. Você quer melhorar, você quer comprar uma casa melhor. A casa que você tem está caindo aos pedaços. Aí, você, à noite, a hora que você termina de chegar em casa do trabalho, você vai para frente do computador ou para estudar, fazer uma faculdade, ou para trabalhar em uma outra profissão, para juntar uma grana extra. Final de semana, fechou a boca. Nada de pizza, nada de comida extra. A cervejinha é veneno para você enquanto você está juntando dinheiro, porque você precisa melhorar a sua condição, ter uma estrutura boa para depois você, numa casa boa e estruturada, com um carro bom, você poder curtir a sua cervejinha no momento e na hora certa. Agora, se você é do ponto contrário, você quer gozar aquilo que você não tem agora. Então o que você vai fazer? Sua casa está caindo aos pedaços. Mas em vez de você ir para uma nova tarefa, uma faculdade, fazer uma faculdade para poder ganhar mais, ou colocar uma renda extra, buscar um trabalho extra que dá trabalho, não quer isso, você vai para o boteco beber cerveja. E aí, você já está com a vida mansa agora. Mas depois no futuro, você sabe muito bem a diferença entre os dois. O Brasil é assim. A gente já estava começando a cortar gastos, a gente estava cortando na pele, tá? Para poder ter resultados, e esses resultados vieram. Tanto é que o governo Lula pegou com um superávit e não déficit, ou seja, pegou o Brasil no azul e não no vermelho, como anos e anos ele sempre manteve. E agora já colocou no vermelho de novo. É mais ou menos o seguinte, vamos falar do ex, né? O Bolsonaro cita muito, o ex mais amado do Brasil. É mais ou menos você fazer o seguinte, você pegar um cara que, o seu ex, que te deixou com a vida controlada, financeiramente controlada, e aí você casa com um ébrio, tá? Você casa com um pródigo, que vai pegar esse dinheiro e vai torrar tudo. É isso aí que está acontecendo, tá? É isso que está acontecendo com o Brasil. E aí a coisa vai dar errado mais pra frente. Como eu disse para vocês, a Globo não tá feliz com o Lula, não, tá? Olha só, é amor, mas dessa vez parece que o amor não tá tão bem assim, não. Ainda tiraram onda, né? Quem publicou essa matéria foi o Bruno Zambelli, que ainda tirou onda e disse o seguinte, o Pix não caiu. Lula diz que poucas mulheres no governo é culpa dos partidos e não pode fazer nada. E a Globo simplesmente rebateu, não gostou. Pois é, escuta aí pra você ver. Eu adorei isso que Lula falou, que lamenta das mulheres, mas foi ele que demitiu as mulheres e que os partidos não indicaram, mas os partidos, eles sempre deixaram claro que isso não é uma prioridade para eles. Ter mulher, estão discutindo tirar a cota de mulher. Exato. Isso não é agenda da PF de partido, mas isso era uma agenda do presidente Lula durante a campanha no ano passado. Exatamente. Então a responsa de manter essas mulheres era do presidente da República. Presidente Lula. Por que ministérios masculinos não estavam na barganha, né? Essa é uma pergunta, né? Exatamente. Porque eram 11, né, mulheres
em 37 ministérios. Então, presidente Lula que 26 aí, não é isso? que recentemente disse que a questão de gênero e racial não era uma prioridade. Né? Mas na ONU ele falou que era. É verdade. Na ONU, no discurso da ONU, ele falou que Mas era. não dá, né, Ana? Uma coisa vai ceder pro Centrão porque vai fazer a negociação política. Estamos aqui há muito tempo, a gente sabe que os presidentes fazem um discurso e depois na prática é outra coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é você usar os cargos das mulheres para fazer essas negociatas. E depois falar, como acabou de dizer o relator Carla aqui, que lamento muito. Não, gente, não é cartinha de lamentação. É um compromisso, não dá. Eu vejo dois problemas muito sérios aqui. Primeiro, quando o presidente diz que será uma pessoa qualificada, enfim, e a gente sabe que tudo indica que ele vai escolher um homem, parece que não existem mulheres qualificadas para essa vaga. Então, é uma conexão que é feita pela pessoa média que está vendo o presidente, está ouvindo o presidente da República falar, ao lado da primeira-dama. A gente está vendo a imagem aí. Então, não existem mulheres qualificadas para esses cargos especialmente no judiciário, até na própria PGR. Atualmente estamos com uma mulher PGR, mas a gente sabe que Lula tem nomes de homens à sua frente ali, são os mais cotados. Então esse é um problema muito sério. O outro é que se fosse uma prioridade para o presidente da República manter esse mesmo número de mulheres iniciais, que já não tinha paridade no total de ministros, cargos importantes, não existe paridade entre homens e mulheres. Eu só lembro de uma música que foi citada pelo Tiago Vargas, tá? Ele é político e escreveu aqui nos comentários. A música que me vem à cabeça agora e que eu acho perfeita para esse momento era Não Era Amor, Era Cilada. Pois é, a cilada aconteceu. Golpe tá aí, cai quem quer, paga todo mundo. Todo brasileiro tá pagando por esse golpe aí, não tá certo? Grande abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial. Vejo vocês amanhã, domingo. Sim, eu tô aqui de volta com vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus.